Olá, era uma vez América. Eu tô até prendendo a respiração. Eu tô nervosa. Tô aqui com duas pessoas tão especiais. Vocês vão conhecer e vão ver. Aguenta a mão! Isabel Ferreira, 43 anos de América. Ela é professora. E a sua irmã, Tila Silva, 43 anos de América. E hoje ela é servidora pública. Muito bem-vinda, meninas. Obrigada. É um grande prazer estar aqui. É nosso. E para nossa audiência começar conhecendo vocês, vamos na nossa pergunta de praxe. Quem é você, Isabel? Eu? Eu sou A minha irmã. sou irmã dela e sou filha da minha mãe. Tenho uma filha e sou americana, francesa e portuguesa. O que é isso? Sou ciclista, o que a gente pode ser atleta, e sou aventureira de passeio, gosto de passear. Muito bem. E você, Tila? Quem é você? Eu sou Tila, 43 anos da América, trabalho na Corte de Longbranche, no serviço público, né? Tenho uma filha também, eu gosto de ajudar pessoas, gosto de ser amiga do amigo e sou uma pessoa simples. Maravilha. E fortes, viu? Vocês vão ver, elas são mulheres fortes. Mas a gente vai começar a conhecer um pouquinho delas, conhecendo quem? A matriarca da família! E ela respondeu algumas perguntas e eu quero que as meninas e a gente vai assistir e depois a gente conversa sobre isso. Para ter uma vida melhor, para mim e para os meus filhos. Trabalhava de noite eu e meu marido de dia. Ele guardava-me de noite e eu ocupava-me delas de dia. Tem que ser assim. Aprendemos muita coisa, mas a vida é difícil. Mas aprende-se muito na vida, ser imigrante. Na França, fui ter com ele, tive 2 filhas, já temos 12 anos, e depois de 12 anos mudámos de ir para a América. Mas a França, eu gostei muito da França, mas agora gosto mais da América. O que é isso, gente? Foi interessante, eu gostei de ouvir. Mas assim, pelo que ela contou aqui e pelo que vocês começaram a contar, a história é antiga. Aqui não é o primeiro país, não é o primeiro recomeço. O que vocês lembram? Eu lembro, a gente tinha 10 anos, eu lembro, né? Não gostava dos Estados Unidos por nada. A primeira comida que eu comi foi pizza. Até hoje não gosto de pizza. Eu acho que era a revolta, né? Porque arrancaram a gente da França, a gente tinha escola na França, arrancaram nós de lá e colocaram a gente aqui, sem falar inglês, perdemos os nossos amigos, etc, etc. Mas agora, 43 anos são 43 anos, a gente não mudava isto por nada. É verdade, gente, acaba se adaptando, né, Tila? Mas não deixa de ser um processo, né? Não, às vezes é difícil, a gente tem saudade da França, a gente tem saudade de Portugal, normal, não é? Mas este é o nosso país agora. Estamos muito gratos aos nossos pais. Eu estou. Com certeza. Eu também. E para você, como é que Para foi, mim foi Tila? um culture shock. O que a gente chama culture shock, a gente fica em choque de um país que a gente estava habituada, e depois chegámos aqui e eu ficava assim, isto é que é a América, mas coisas de criança. Mas depois, adaptando, começámos a falar um pouquinho de inglês, mas demorou uns 3 ou 4 anos ainda, porque a gente tinha 3 línguas já na cabeça. Mas antes de aprender inglês, aprendemos o espanhol. Eu comecei a falar inglês em 6 meses. Então, a gente estava habituadas a falar francês e português em casa. E depois chegámos aqui e tivemos que aprender o inglês. Fizemos amigos com pessoas que falavam espanhol, aprendemos o espanhol. E depois então fomos aprender o inglês. Então agora a gente somos fluentes em 4 línguas. Vocês estão entendendo, né? Claro que elas vão resumir, vão passar por cima, porque não dá para contar tudo, né? Mas imagina o que foi isso, né? E nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Com certeza a América não era o que é hoje. Não. Não, é diferente. Não. É diferente. E as oportunidades ainda estão aí. Mas eu acho que em sendo imigrante, na altura, havia oportunidade para Diferentes. todos. Diferentes. Para todos. Quem quisesse trabalhar e conseguir algo. Mas está um pouco mais difícil. Mas ainda se consegue. Gente, então quer dizer que dependendo da lente que você olha, era mais fácil? Era mais fácil. Era muito mais fácil para o imigrante, legal ou ilegal. Nós, graças a Deus, viemos para aqui legalmente, né? Mas muitos dos nossos amigos eram ilegais. Eu por mim, tinha uma certa pena
destas pessoas terem que passar por isso e nós tínhamos tudo à mão. Porque a gente sabia também que os nossos pais tinham passado por isso. O meu pai foi sem documentos para a França. Então, eles já tinham passado por isso, a gente estávamos conscientes que isso estava a acontecer. E tudo que envolve, né? Tudo que envolve. Tudo que envolve. Ter que ficar num país onde você não é legal mesmo. Mas os Estados Unidos é de verdade um país com muitas oportunidades, principalmente para a mulher. A mulher pode fazer tudo o que quer aqui. No bom sentido, não é? Sim. Pode ser camionistas, como nós fomos. Já fomos, Eu fui camionista 10 anos, tu fizes 6 anos. Não. 6 anos. 6 anos? 6 anos. Eu vou falar assim, como brasileiro, né? Para eles entenderem. Vocês foram caminhoneiras. Caminhoneiras. Camionistas Gente, para o meu- nós, não E é? caministas para nós. O meu queixo vai ficar permanentemente aberto aqui com essas duas. A gente já fez um pouco de tudo, acho eu. Mesmo? Já fiz faxina, Eu também não fiz gosto, faxina. mas faço. O que a gente chama de limpeza. Limpeza, Sim. Eu fiz 3 anos. Tu fizeste quanto tempo? Uns Ainda não 4. acabou. Ainda não acabou. 4 e ainda hoje vou fazer faxina. Mas para ajudar os amigos, ajudar, e a mim própria também, não é? E eu sou professora, mas no verão trabalhava como faxineira. E então era para trazer algum dinheiro para ajudar e para passar férias. Agora estou melhor de vida e agora passo mais tempo a viajar. Graças a Deus. Mais que mas merecido, né? na luta. É É Não, claro. eu passo o meu tempo a trabalhar. Mas a gente tem que lutar para aquilo que a gente quer. E se a gente ficar quietinhas, então a gente não tem aqueles. Se a gente não tiver aqueles objetivos para chegar lá, a gente fica quieta. Puxa vida, então o começo foi árido, não foi de bandeja, não. Ah, mas era legal, foi mais fácil para você? Será que foi Não. facinho? Não, porque a gente crescemos numa família que a gente tem que trabalhar para conseguir aquilo que a gente quer. Então, É? ambas casámos novas, casámos com 18, eu casei com 18, ela casou 19. com 19, e daí eu fui com o marido a andar para a Califórnia de caminhão. Gente, que doideira. E daí, quando terminei, eu tive a minha filha e depois aos 24 decidi estudar, porque eu não queria ir para a limpeza, não queria ir mais para caminhões, e então eu decidi estudar. E a Tila continuou. Continuo a trabalhar, já nem, Com caminhões. com caminhões, mas menos tamanho. Ah, entendi. menos. Menores, obrigada. Acartei toalhas de restaurante durante 6 anos, a levar sacos. Era a única mulher entre 15 homens. Nossa. Aqui em Lombranche já não existe essa empresa, mas eu trabalhei com eles, fazia o que eles faziam. Aliás, eles discutiam comigo por slow down, vai mais tranquilo. Só que eles vinham para casa já tinham a janta feita, não é? É. Eu não, eu tinha que ir correr para casa para fazer janta, cuidar da minha filha, etc, etc. Mas também já saí daí. Depois comecei a traduzir na corte de Lombranche, já lá vão 18, mais 20 anos talvez. E quando ela não podia, ia eu no lugar dela. Porque éramos parecidas. E depois tive a oportunidade de entrar dentro da cidade de Lombranche, portanto, no court system, que é a corte municipal. Nossa senhora, é muito doido isso. Porque a gente esquece que as pessoas, todos tiveram um começo, né? Mas gente- tem que lutar para aquilo que a gente quer. A gente trabalha muito, eu acho. Eu já estou farta de trabalhar. Esquecem disso. Entendam que é um processo para todo mundo, né? Não tem nada fácil para ninguém. Não adianta ficar lá chorando. A vida e- para mim é tão difícil. Não, e o que eu acho que, sendo uma comunidade de imigrantes aqui, eu acho que o povo, a gente devia se ajudar mais uns aos outros, porque todos estamos a passar por isso, ou passamos por isso. Por isso a gente fomos ensinadas a ajudar e os meus pais diziam assim, vai traduzir para aquele amigo, vai falar para esse amigo, vai ao médico com aquele amigo, vai ao médico comigo. E então a gente aprendemos a fazer isso constantemente e Faz parte de nós. E também pertencemos ao Clube Português de Lombranche, onde também ajudamos a comunidade, aquilo que a gente pode, não é? E não é só nós, muitos dos nossos amigos são iguais, acho eu. Vocês acham, vocês diriam que, como vocês transitam por todos os mundos, que a comunidade portuguesa é mais unida e as outras comunidades são mais unidas que a comunidade brasileira? Vocês têm essa impressão? Sim. Sem ofender. E se houvesse aquela união, os As brasileiros aqui seria uma ótima potência, porque é um povo que é negociante e que começa negócios assim. Mas se eles fossem mais unidos, eles conseguiam ter muita coisa. Então, o objetivo do canal é esse, né? É que a gente mire nos bons exemplos.
Porque a comunidade tem excelentes exemplos, tem muitas pessoas que fizeram diferença, estão fazendo diferença, e a gente vai buscar esses exemplos aonde que for. Em qual comunidade que for, a gente está disposto a buscar esses exemplos e pôr holofotes neles, porque vocês construíram caminho, vocês desbravaram, vocês chegaram lá. É só mostrar pra gente como é que chega também. Não, conseguem. Mas eu fico impressionada com a comunidade brasileira em montar negócios. Restaurantes, a pizza que abriu agora, o rodeio de pizza, o ginásio que abriu agora. BR Help Center, O BR Health Center, que é um muito lugar bom, muito bom de ajudar o povo. Então a gente fica admiradas mesmo com isso, que há pessoas que fazem essas coisas e querem ajudar a comunidade. E fazendo isso tudo junto, isto virar uma cidade mesmo. Eu adoro a cultura brasileira. Então, a maior parte dos meus amigos são brasileiros. É verdade. E muitos Eu tenho portugueses, muita claro. gente conhecida brasileira, muita mesmo. Agora vamos ver mais um videozinho da nossa amiga. Aqui, vocês veem play. Mas bom, Trabalhei 8 anos numa fatoria, mas. Fábrica. Comecei a ganhar 2,75 € a hora. $2. Yeah. Nossa Senhora. E depois parei, comecei a ganhar mais um bocadinho. O primeiro dia que fui fazer uma faxina foram $40. Vim tão contente para casa, ganhei 40. Era o que eu ganhava numa semana na fatoria. E não trabalhei 49 anos a fazer em casas. Então trabalhei numa senhora 2 dias por semana, em Ronça. Depois ela quis-me todos os dias, trabalhei 21 anos para ela. Tem que trabalhar para dar valor, né, dona Amélia? Senão não dá valor. Ninguém dá valor. Né? Não, isto agora está bem mudado. Mas algo poderia... O que é bom a gente pode conservar, né? Eu não queria a canção do Antônio Marão, ao tempo volta para trás. Não queria. Mas tenho saudades. Eu imagino. Desta gente nova não ver o que a gente passou. Manda um beijo agora, dona Amélia. Um beijinho para todo mundo. Sejam felizes. As lições que ficaram. Que lição que ficou para vocês, Abel? Tratar o próximo igual nós somos. Igualdade. Seja dinheiro, com dinheiro, sem dinheiro, outra cor, somos todos iguais. E você, Tila? Basicamente a mesma coisa. Acho que o que a gente aprendeu ao longo destes anos, todos como imigrantes, é ajudar o próximo. Ajudar o próximo e aceitar a ajuda dos outros também, não é? Porque se meus pais não fossem ajudados, eles não estavam aqui e nós não tínhamos a vida que temos hoje, né? Então, e os nossos pais ensinaram a gente a ajudar, tanto nós como o meu irmão, ele é falecido, mas o meu irmão ajudava muita gente também. Mas que história muito bonita. A gente vai continuar sabendo das meninas. Nós vamos fazer em 2 blocos essa entrevista, porque tem muito para sugar. Vamos fazer igual a esponja aqui e sugar de toda a experiência que elas têm para nos oferecer. Então a gente se vê semana que vem. Vamos dar um tchau para as meninas temporário. Semana que vem nós estamos aqui de novo. Tchau. Tchau. E usem a máscara.